O Lula classifica resposta de Israel como insana e ataque de Hamas como ato de loucura e terrorismo. O presidente ainda disse que as famílias palestinas não têm responsabilidade pelas ações do Hamas e que não merecem sofrer por causa do grupo Hamas. Mas com você, Orsini. Olha, é difícil julgar não só um ataque, mas uma cultura, né, totalmente diferente da nossa. Tenho visto o governo brasileiro, e hoje ainda comentei pela manhã, a infeliz fala do ministro Marinho, né, que eu acho que, num caso como aconteceu, e aí eu vou parabenizar o governo Bolsonaro, que quando tinha algo de uma crise internacional, era só ele que falava. Vi muitas vezes até o ex-presidente Mourão falar assim, não, nesse assunto só fala o presidente. E agora, nesse governo, os ministros estão dando a sua opinião. Então, é difícil você falar quando você não viveu o fato. Né? O Hamas entra, faz o estrago, e aquele que tem o poder, que tem o controle sobre restabelecer a ordem, não pode agir porque está matando pessoas inocentes. E o que você faz? Você simplesmente recua e você vê um órgão criminoso, um órgão de terroristas, avançar sobre um território que até então era mantido com tranquilidade. Então, é muito difícil para quem está distante, a milhares de quilômetros, falar que é criminoso. Não dá para a gente imaginar isso. Nós não estamos no dia a dia. Eu fui a favor, sim, de Israel entrar na faixa de Gaza e controlá-lo. Infelizmente, vai perder vidas humanas e, logicamente, a gente tem que preservar os hospitais, as creches. E hoje, os militares têm muito controle sobre a localização onde vai ser abordado, onde vai ser enviado mísseis, onde vai ser enviados foguetes. Quer dizer, salvo erro muito pequeno disso. Então, é mais fácil o Hamas errar do que Israel errar. A gente acabou de falar aqui, na pauta anterior, de um sistema israelense usado no Brasil. Então, Israel tem uma tecnologia muito avançada de guerra, Israel sabe o que está fazendo. Eu acho que, nesse momento, o governo brasileiro deveria, se não quer apoiar, ficar quieto, mas não deve ficar se metendo onde ele não tem o termômetro da temperatura. Porque, se você trazer a menores proporções, vamos supor que você está aqui no bairro do Imbaré e o seu vizinho do lado resolve invadir aqui a sua casa e faz um estrago, mata gente da sua família, não sei. E o que você vai fazer? Você vai ficar esperando o próximo ataque do vizinho? Você tem que se defender. Eu acho que a única forma de restabelecer é Israel realmente fazendo a ação que ela tem que fazer. Mas quem está distante da cultura, quem está distante pela própria distância em si, não tem que ficar opinando, né, da forma se está certo ou se está errado. A gente pode dar no máximo uma opinião. Eu acho que deveria fazer dessa forma, eu acho que deveria fazer daquela. Mas não vejo como a gente conseguir dizer que eles estão errados. No meu ponto de vista, não tem como. Eu quero falar, Ricardo, seguindo esse pensamento aí do Orsini, o que eu analiso e penso que nem todo judeu, né, é bonzinho e nem todo palestino é terrorista. É mais ou menos isso, porque se você jogar essa conta nos palestinos, vai ficar difícil. O Hamas não representa o povo da Palestina. Esse é o maior problema. Quer dizer, essas ações, elas são legítimas? São. Direito de defender? Tem. Mas não é desproporcional a força com que está sendo feita, colocada? Então, eu acho assim. Acho que a gente tem que começar condenando o terrorismo. Sim, né? Com certeza. Só que esse terrorismo ele começa com Israel. Israel não está num lugar onde ele tem direito de estar. Quem invadiu casa e terra dos outros foi Israel. Israel está totalmente ilegal no direito internacional. Fora daquele mapa de 47, é isso que você está colocando? Fora do mapa de 67. 67? O mapa de 48 dava 48. 52 para Israel a 48 para a Palestina. Né? Antes disso, você tinha 3% de população judia naquela região, 10% cristã e o resto era população árabe e muçulmana. Israel se implanta naquela região através do terrorismo. O Irgun, que é o exército lá primeiro que vai desocupando terras palestinas, praticou terrorismo em larga escala.
matança de criança, com estupro. Né? Isso nós estamos falando de que... Estamos falando de 48. 48. Depois que a ONU atribuiu, né, o Estado de Israel, não atribuiu o Estado palestino. Então, a Palestina está há 70 anos com a mesma coisa que aparecesse, sei lá, um búlgaro aqui, vieram para Santos, falar assim, olha, eu tenho um antepassado aí, nós vamos morar aqui. De repente tem espaço em Santos, eles começam a morar na nossa vizinhança, começam a comprar casa, comprar terra, até que depois de um tempo eles começam a te expulsar da tua casa. Daqui a pouco você está dormindo na casa do cachorro. Né? Então, os palestinos têm direito legal pela ONU àquela terra. Israel já foi condenado em Tribunal Penal Internacional, condenado pela ONU, né? Então, assim, o Hamas representa, assim, ele foi eleito, ele é um partido... Democraticamente, sim. Não, foi democraticamente. Mesmo que a gente discorde dos métodos deles. Até aí eu concordo com você, até a página 2. E mais do que isso, né, a gente vai achar discursos do próprio Netanyahu, né, defendendo o apoio de Israel ao Hamas lá atrás. Por quê? Porque a autoridade palestina, o Al-Fatah, que era liderado pelo Yasser Arafat, teve uma linha mais moderada, que fez ele perder muito prestígio com os palestinos. Então, eles vão aceitar em 92, em Oslo, um acordo muito rebaixado, onde eles cedem muita terra, eles não reivindicam nem 48, eles vão reivindicar a fronteira de 67. A Palestina. Aceitam abrir mão de soberania, presença de tropa israelense em território dele, perda do controle da água. Assim, para a população palestina aceitar aquilo ali foi dificílimo. Eles cederam assim tudo. Tudo. E Israel não cumpriu o acordo. Então, de 92 até 2000, que tinha para cumprir o acordo e se retirar, o que Israel faz? Ela avança mais com colônias. Todos os dias tem matança de Israel na faixa de Gaza e não passa em nenhum lugar na mídia. Né? Então, assim... São os kibbutz. Não só os kibbutz, outras regiões, né, cercando a Cisjordânia. Né? Então, assim, a popularidade que o Hamas ganha é justamente porque a linha mais moderada, que negociou tudo, entregou tudo que foi possível para ter uma paz, para ter dois estados, não deu certo. Mas, e aí a juventude fala, vamos para as cabeças, vamos apoiar os mais radicais. Tudo bem, mas aí, até aí, tudo bem. Mas, de repente, você fazer ato terrorista não justifica, né? Eu entenderia se o Hamas atacasse as forças militares de Israel. Não, eu também discordo. Agora, é que eu vejo muita gente... Civil, né? Quando você ataca a população civil, você perdeu a razão que você tinha. E da mesma forma, Israel perde a razão na sua defesa quando ataca civis. Hospitais. Porque Israel quando teve o ataque terrorista de Munique, Israel caçou todos os terroristas. Aí sim você dá a razão. Tá certo, atacou, respondeu matando os terroristas. Agora está matando inocentes. Então, eu acho que o imprescindível, o que precisa ser feito imediatamente é um cessar-fogo. Eu concordo, mas assim, vocês reparam que assim, esse assunto só voltou à mídia depois do ataque do Hamas. Sim. A questão Palestina, Israel está Mas poderia ter atacado forças militares. Mas tem ataques de Israel cotidianamente lá. Tem criança morrendo, mulher sendo... Tem jaula para criança palestina em Israel. E não passa em nenhum lugar da mídia. Né? Então, uma das justificativas, inclusive, dos palestinos é que foi a única forma de furar um bloqueio midiático, porque falaram, nós vamos sumir, cara. Nós temos 50% de desempregado, não controla água, não controla energia elétrica. Os caras não podem sair de um território em Gaza. Você acha que nesse momento agora... É um campo de concentração a céu aberto aquilo ali, né? Então é uma situação muito... Não, é complicadíssimo. Assim, o grau de desespero dessa população, porque não tenho dúvida que estava nos cálculos dos palestinos ou do Hamas que ia ter uma reação brutal. Então é quase que um sacrifício suicida... Não só para eles, para os outros também. Você acha que nós teremos agora uma divisão e a criação dos dois estados, o da Palestina e o reconhecimento da Palestina também para o Estado de Israel, que eles não reconhecem o Estado de Israel, né? A OLP reconhece, a OLP reconhece. O Hamas não reconhece. Não reconhece. Né? Eu não acredito, sinceramente, porque eu acho que o plano de Israel nunca foi ter dois estados. Sim, mas o plano de Israel é uma coisa. Eu estou dizendo, mas o mundo agora, porque isso aí envolve o mundo inteiro. Já não, antigamente falava, os caras estão brigando lá, não é mais lá é aqui. Sim, né? Atinge todos nós. Não terá uma pressão agora para realmente criar o Estado da Palestina, ser reconhecido por Israel, Israel ser reconhecido pelos palestinos, quer dizer, um reconhecer o outro e vamos tentar viver aqui, porque não tem outro jeito, senão vão se matar.
Quer dizer, tem aí as colinas de Golã, que tem lá... Milhões de palestinos vivendo nos países vizinhos. Refugiados, né? Refugiados. Então, agora, é a hora, não esse é? livro aqui, pra vocês verem que assim, você não vai achar um palestino, por exemplo, defendendo Israel. Mas você vai achar muitos israelenses pró-palestinos. O principal jornal de Israel atribuiu a culpa do ataque ao Hamas ao Benjamin Netanyahu. Tem pesquisa de opinião feita em Israel que 65% das pessoas atribuem a culpa à expansão dos territórios sobre ocupados, os palestinos. né? Esse historiador aqui chamado Ilan Pappé, ele é israelense. Ele não pode pisar em Israel hoje em dia. Ele escreveu esse livro chamado A Limpeza Étnica da Palestina, só com documentos oficiais israelenses dos arquivos abertos a partir de 2000. O Noam Chomsky, que é um intelectual de origem judia nos Estados Unidos, também não pode pisar em Israel. Então, existem movimentos pró-palestinos, inclusive de cidadãos de Israel. Né? É bom a gente colocar aqui que existe até o setor judeu ortodoxo. Então, eles eu ia falar aqui. Estão até apanhando da polícia vários, o judeu é diferente o judeu ortodoxo. É diferente do israelense, diferente do sionista. Tem o sionista, tem né? diferenças. Então, a gente tem que... É muito... A única coisa que eu sei dizer é que é muito complicado. Mas eu gostei muito do que o Lula disse. Ele já tem falado muita bobagem. Ele tem falado muita bobagem, Mas dessa vez ele colocou aqui, olha, classifica como a resposta de Israel como insana, né? E o ataque do Hamas como ato de loucura e terrorismo. Quer dizer, colocou tudo no lugar. E nesse momento, o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU, presidindo o Conselho. É muito importante que o Brasil mantenha essa coisa da diplomacia brasileira, que é pela paz. Sempre foi, não foi isso? Sempre foi. Sempre foi. Eu acho que nesse momento o Lula falou exatamente o que tinha que falar. Porque há uns tempos atrás ele falava umas bobagens, falava uns negócios bobos que não tinha nada a ver. Hoje não, está aí. Acho que o mundo tem que se envolver. A proposta do Brasil foi muito boa, só não foi aceita pelos Estados Unidos. A questão é essa, como é que você estabelece os tais dos dois estados sem o apoio efetivo dos Estados Unidos? Não tem jeito. Você vai enquadrar. Agora, eu queria ouvir a opinião dos dois. Vocês acham que nesse momento há alguma perspectiva de um cessar-fogo, que é a única forma de evitar mais morte de inocente? Israel. Eu acho que a curto prazo não. Eu acho que essa guerra vai longe? Eu acho que ainda vai. Eu acho que pode sim haver um reconhecimento de Estado da Palestina, mas ainda vai ter muito dia de derramamento de sangue, infelizmente. O Hamas hoje propôs soltar alguns reféns em troca de um cessar-fogo. 2 reféns, a mãe e uma filha, né, americanos. Israel está se preparando para entrar por via terrestre. Sim, aí vai ser o grande problema. Aí não pode agravar o conflito com a entrada de outros países árabes na guerra? Sim. O Irã, central o Irã. O Irã está de longe, né? Ali você tem ali, babando o Irã, o Iêmen, né? O Catar, né? O Catar, que também... A Síria mesmo fragilizada. A Síria, né? Mas o Irã dispõe de armas nucleares, né? Não sabemos, né? Assim como Israel também não assume. Israel diz que tem, e o Irã também, é o que dizem, Israel né? se nega a responder, sim ou não. O silêncio... Agora, por exemplo, o Egito, né, quando teve lá a Primavera Árabe e tudo, essa junta militar que assumiu o poder desbancou a Irmandade Muçulmana, que, por sua vez, tem ligação com o Hamas, tem ligação com o Hezbollah. Então, o Egito não quer que nada aconteça desse tipo. A Jordânia muito difícil ali. Não, né? Eu vejo ali que, Orsini, você conhece bem lá, né? Você já esteve lá, né? Tive lá. A posição da Jordânia, né? Não da Cisjordânia, da Jordânia e do Líbano, não, do país onde a fronteira ali para sair os refugiados. O Egito. É muito difícil, né? Eles estão muito ligados, muito colados, né? Sim, são territórios... Fronteira direta. Fronteira fecha. A faixa de Gaza salvo engano, é um pouquinho maior que Curitiba, menor que Fortaleza, alguma coisa nesse sentido. Dizem que é o tamanho da cidade do município de BH, Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Então, assim, é muito estreito, é muito ligado. E, logicamente, os países vizinhos agora com esse alerta, principalmente o Egito, ele sabe, há muita gente infiltrado entre aqueles que querem deixar o país, realmente não tem como, e realmente vai ficar difícil controlar, isso vai acabar espalhando para outros lugares. Então, assim, eu vejo que assim, a curto prazo não vai ter, como não ter mais derramamento de sangue, não vai ser.
Agora, acredito que de médio prazo pode vir sim a ter um reconhecimento do Estado da Palestina, até por uma força política aí, de uma pressão mundial. Mas, gente, deixa eu perguntar um negócio aqui. Deixa eu só colocar uma pergunta de internauta. Pode dar. Nosso internauta que está sempre com a gente, o JJ, obrigado JJ mais uma vez, ele diz o seguinte: boa tarde, peço a gentileza do Ricardo Rogai que indique 1 ou 2 livros ou artigos que contenham outras informações sobre a Palestina. Esse que você mostrou, eu já li. Opa! Legal. Então, você pode indicar para o JJ? Posso indicar para o professor Arlene Clemecha, Ô, louco. né? Que é do Instituto de Cultura Árabe, tem o Salem Nasser e o Reginaldo Nasser, do Instituto de Cultura Árabe também, da área do direito, da área das relações internacionais também, né? Tem outros historiadores israelenses também, né? E aí, se você vai ler, leia todas as Ricardo, posições. então isso que eu ia né? perguntar para você. Uma pessoa que nunca leu um livro de diversos tal, um que seja mais fácil de entender, Entendimento. pelo menos, de resumir e que a gente possa confiar nessa leitura. Não é tendencioso nem para um, mas que conta a história real, que possa resumir. Qual livro você indicaria? Porque é muito legal, as pessoas... Gente, quando a gente não conhece, tem assunto que eu não conheço, sim. eu pergunto como é que é, eu vou ler, porque senão fala bobagem, a gente faz... Sim. Fala, indica um. Eu vou indicar um, deve ter aí nos sebos virtuais, Legal. etc., do Emílio Genari, que chama A Questão Palestina. Questão um Palestina. Livro fininho, entre Fininho, aspas, fácil, para entender... com bastante didática, tudo, Bacana. que é bem bacana. É o como princípio. introdutório. É o princípio. É o princípio. da questão Questão palestina. A questão palestina. A questão A questão palestina. palestina. Tem uma A grande questão. besteira que falam, por exemplo, a gente vê aí, primeiro, grande desequilíbrio na imprensa, né? Você mede lá, fantástico. 60% a fala de Israel, 20% dos Estados Unidos, a fala palestina não aparece junto com a ONU lá nem 20%, né? Mas essa questão não tem motivação religiosa. Ela Não. ganhou motivação religiosa, mas eles conviveram bem na Palestina lá até o final do século XIX, século XX. Mães olhavam filhos uns dos outros. É depois. É depois que se estabelece o conflito. E nesse livro, A Questão Palestina aqui vai mostrar isso, vai ensinar. Vai. Eu vou procurar esse livro para mim, porque essa questão é muito difícil, cara. A gente dá tem gente que opinião... fala, desde a Bíblia, eles estão brigando, ninguém... Fica parecendo assim, é tão complicado que ninguém vai resolver nunca. Mais ou menos isso. Não é assim. Não é bem assim, não. Agora, eu queria... Orsini, como é que dá para colocar o Estado de Israel no meio? Aí você tem a Cisjordânia, aí você tinha as colinas de Golã, que já não tem mais, já era, né? E você tem lá embaixo a faixa de Gaza. Não tem uma estrada, quer dizer, tem palestino aqui, Israel no meio. A geografia é complicada também, né? A geografia é complicada, como tem geografias complicadas dentro do Brasil. Se a gente for analisar, por exemplo, o Complexo do Alemão, Favela da Rocinha, são geografias complicadas que não tem estrada. Tem um caminho ali que o cara passa da Cisjordânia para a Palestina. Tem que passar no meio. Tem que passar no meio. É isso aí. Então, foram regiões desenvolvidas a partir de conflitos e até um certo momento que foi demarcado. Mas é o que eu digo, em menores proporções nós temos aqui no Brasil também, situações como essa que foram desenvolvidas com o tempo, né? Agora, eu acredito que a partir do momento que você tiver o reconhecimento, é quando você consegue fazer a estruturação. E aí sim. Então, tem que ter reconhecimento. Tem que ter o reconhecimento. Agora, Gaza, não dá para abrir mão de Gaza. O palestino não vai abrir mão, porque Gaza tem história, né? Tem, mas muito lugar tinha história lá, né? E acabou. Até Eu queria que você explicasse, então, Rugai, qual é a importância geopolítica e econômica de Gaza. Porque estão se matando tanto. Por causa de 42 Tá, quilômetros por 10. o que tem de tão precioso lá, além daquela... É ótima a sua questão, porque a gente sai só da coisa ali Israel-Palestina para olhar isso aí no cenário mundial. Como se não tivéssemos uma guerra. Qual é a importância Por que disso? eles estão brigando? Não tem petróleo, não tem Não ouro, tem nada. não tem nada. Não Tem tem uma saída ali esmeralda. para o mar Mediterrâneo. Né? Só que aquela região, que geograficamente chama-se o Levante, né, que se estende ali até é uma porta de entrada para o Oriente Médio, né, uma passagem para a África, uma passagem para a Ásia. Gaza. E não só Gaza, né, toda aquela região da Palestina. Tá. Então, na verdade, né, França e Inglaterra têm uma grande responsabilidade
nessa questão, nessa história toda, porque quando acabou o Império Otomano, depois da Primeira Guerra, eles partilharam aquilo. Se olhar o mapa, é cheio de reta. E é cheio de reta porque os caras pegaram uma mesa. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles não são parceiros de Israel à toa, eles estão lá com porta-avião, com toda isso, estão despejando bilhões muito de dinheiro dólares todo ano para Israel. O estabelecimento do Estado de Israel naquela região foi uma cabeça de ponte para os Estados Unidos para acessar o petróleo. Não ali na Palestina, mas no entorno. A partir dali, eles intensificaram acordos com os sauditas. Os sauditas são donos de quase 10% do PIB dos Estados Unidos. Israel compra a dívida pública americana, compra armas dos Estados Unidos, né? Estabeleceu contatos através de Israel com um monte de países árabes, né? Então tem uma presença geopolítica, tem uma presença militar e tem acesso a petróleo. Pouca gente fala que os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. Sim, maior produtor. Não é a Arábia Saudita, nem a Rússia. Só que eles consomem o dobro. Mais do que produzem. Então, o Henry Kissinger, né, depois que fica velho, se aposenta das coisas, ele começa a falar. Perguntaram para ele quando é que ia ter paz no Oriente Médio. Ele falou, no dia que secar a última gota de petróleo. Vai ter paz. Enquanto tiver petróleo ali, vai ter conflito, né? É economia, estúpido, é isso? É um pouco por aí. Tem um professor egípcio da Unicamp, que é um físico, Mohamed. Ele chegou um dia, quando estava começando o pré-sal, eu fiz um curso com ele sobre o Oriente Médio, o mundo árabe, tudo. Ele falou assim, um brasileiro me perguntou o que eu acho do pré-sal. Eu falei assim, se eu puder dar um conselho para vocês, deixa esse negócio enterrado. Porque a hora que descobrir esse pré-sal, vão urubuzar o país de vocês até não poder mais, né? E a gente sabe a importância estratégica da Petrobras. Agora você imagina o que é aquilo ali, né, na região do Oriente Médio, né? Então a presença da Palestina tem muito mais a ver com viabilizar a presença de Israel e, por sua vez, viabiliza os Estados Unidos na região, né? Um dos efeitos do ataque do Hamas foi o quê? Vão abalar a relação que estava se construindo entre a Arábia Saudita e Israel, que era uma coisa inédita. O Irã estava conversando com Israel. Aliás, o Irã tem muito judeu, para quem não sabe, mesmo sendo um Estado Islâmico oficial, né? Então tem coisas... Não é a mesma coisa, né? Tem Estado laico no Oriente Médio, tem Estado religioso, né? Olha, essa geografia, o Orsini, para entender aquilo ali não é fácil, cara. Se eles não se entendem, imagine nós. Imagine nós estamos distantes. Imagine nós estamos distantes. Tem problema de cultura também, né? Muita cultura. Eu falei, é bem diferente. É que o Irã, as pessoas... O Irã não é um país árabe, né? O Irã é persa, né? É persa. O Irã, o Iraque... outra etnia. É o Irã e o Iraque, é isso? O Iraque é mesclado. O Iraque é mesclado. Tem os curdos ainda, que é tem os curdos, Mas o persas, então, é só o Irã. Ou tem mais? Não tem mais nada ali persa? Tem outros países próximos que têm cultura, o idioma, mas o Irã é puro, né? Puro. Aliás, persa. o termo ariano vem do Irã. Do Irã. O ariano originalmente não é loiro de olho azul, ele é branco de cabelo preto, vem do Irã, né? E o palestino é semita também, etnicamente. Semita, falando do antissemitismo, né, do preconceito. O palestino é semita também. É a etnia daquela região. Você não diferencia um palestino de um judeu fisicamente, etnicamente, né? Vieram de Abrão? Por aí. Tem história dali. Embora a maioria dos judeus que estão lá hoje vieram da Europa já, né? Não de